Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão aqui então. Olha só, generalize o resultado do problema anterior mostrando que um projétil lançado do chão com velocidade inicial v0 pode atingir um ponto situado à distância x e à altura y para dois ângulos de elevação diferentes, contanto que o ponto x esteja abaixo da parábola de segurança. Essa aqui, onde a m é o alcance máximo, certo? Bem, primeiramente, pessoal, a M, tá? É o exercício, está demonstrado no livro, né? Que o alcance máximo é v quadrado sobre g, ok? E bem, o que acontece? Quando executamos um lançamento, né? Vimos lá para a solução de Galileu, o enunciado de Galileu, que o alcance de um dado lançamento, ele é igual, tá? Para os ângulos θ mais delta e θ não. Que o alcance é o mesmo para os ângulos de 45 mais delta e 45 menos delta. Isso do exercício anterior. Agora ele quer que eu mostre que para qualquer ponto xy no plano, eu sempre vou ter pelo menos duas trajetórias que vão passar por este ponto. Ou seja, eu tenho aqui uma trajetória e eu vou ter uma trajetória subsequente ou diferente, que pelo menos um ponto eles vão ter em comum, certo? E que todos esses pontos vão estar limitados dentro de uma parábola de segurança que vai ser essa expressão. Bem, nós vemos aqui, né, pode ser feito de forma analítica aqui pelo gráfico, que se tivermos mais de um lançamento, aqui, por exemplo, dois lançamentos, eu vou sempre ter um ponto, né? E eu posso pensar para qualquer trajetória, pegar essa daqui de referência. Se eu pegar qualquer trajetória e comprimir essa parábola ou esticar, né? Claro, primeiramente a gente vê que a altura máxima vai aumentando, certo? Que a altura máxima também é demonstrado ali no livro, que a altura máxima é v0 ao quadrado sobre 2g seno ao quadrado de θ. Só que por mais que essa altura vá aumentando, eu vejo que sempre vai ter apenas um ponto que essa segunda trajetória vai intersectar nessa primeira de base. E eu posso fazer isso com n duplas, né? N duplas de trajetórias, certo? Só que daí o interessante é demonstrar que isso tudo vai estar dentro dessa parábola. E como, então, chegar nessa equação de parábola? Bem, aí nós vamos, certo, nos remeter à expressão da posição vertical em função de x, certo? A gente sabe que a expressão é v0y vezes t menos gt quadrado sobre 2. Essa é a expressão para posição vertical, né? Ou até para deslocamento, né? Mas aqui vamos pegar que o ponto sempre se encontra na origem, certo? Juntando com a expressão, com a expressão de x, onde x é o quê? V0x, a componente horizontal, vezes t, né? Onde V0y é V0 seno de θ e V0x é V0 cosseno de θ. Se eu fizer essas substituições aqui e isolar o t nessa expressão e substituir aqui, na primeira para y, nós vamos ter a seguinte expressão, que y vai ser igual ao quê? X tangente de θ menos, certo? G x quadrado sobre 2v0 ao quadrado secante ao quadrado de θ. Claro, ao fazer esses cálculos, vocês vão encontrar aqui 1 sobre cosseno ao quadrado. Só que vale a identidade trigonométrica, que o inverso do cosseno é a secante. Então, eu posso simplesmente fazer assim, né? O inverso do cosseno ao quadrado é a própria secante. Por isso que eu coloquei aqui, né? E por que a secante, certo? Eu sempre prefiro fazer com tangente, seno e cosseno apenas. Mas a secante é interessante porque ela tem uma outra identidade que é a seguinte. A secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ, né? Isso do triângulo trigonométrico. Ok? Bem, o que acontece, né? A secante tendo essa identidade, substituindo aqui, eu vejo que eu consigo ter
uma expressão para y de x e θ, ou mais especificamente para tangente de θ, né? E as duas expressões eu posso encarar em relação a x ou a θ, eu posso encarar como uma expressão, uma equação de segundo grau. Por quê? Porque se eu substituir isso aqui, o que eu vou ter? Aqui vai ter u menos tangente ao quadrado de θ, no lugar da secante. Então, eu vou ter 1, que seria o termo independente, que se multiplicaria com este valor, tangente ao quadrado, o termo quadrado, e aqui o termo, né, não quadrado, que seria o próprio tangente, certo? Então, eu posso o quê? Encarar essa expressão como sendo tanto em função de x quanto em y, né? Esse é o importante. Agora, o segundo ponto é o seguinte: eu quero encontrar essa parábola de segurança, por quê? Porque ela vai ser limitada pelas alturas máxima de cada trajetória. E a altura máxima de uma determinada trajetória, ó, tem dependência de seno, mas seno de θ, não seno de 2θ, né? Ou seja, se eu quiser uma altura máxima para θs diferentes, somente se eu tiver θ igual seno ao quadrado de menos θ. Só se um desses ângulos forem negativos, certo? Só que isso vai remeter a uma trajetória do lado oposto do eixo x, ou seja, vai ser um outro ponto. Então, a altura máxima, ele é um ponto, ok? Especial, pois ele é único para cada trajetória, ok? E qualquer ponto abaixo, eu posso ter duas trajetórias. Qualquer ponto acima, na verdade, é impossível. Então, eu tendo uma função que vai me dar todas as alturas máximas em função da trajetória, ou melhor, em função de x, inclusive, eu vou ter essa chamada parábola de segurança, né? O que é essa parábola de segurança, certo? É o seguinte, vamos supor que eu tenho um canhão aqui que vai disparar projéteis em todas as direções, só que todas elas com a mesma velocidade inicial, né? A única se mantém constante. Todos esses projéteis vão ser lançados, vão cobrir uma área compreendida por uma parábola, certo? Onde os pontos aqui são que os alcances máximos, né? Posso colocar negativo, e aqui o que seria a altura máxima lá para θ igual a 90 graus, que é quando o seno é 1. Certo? Então temos aqui a parábola, e qualquer coisa abaixo disso é o quê? É uma trajetória qualquer que eu possa adotar, né? E qualquer ponto abaixo disso eu consigo ter pelo menos duas trajetórias que passem por um único ponto, como eu escrevi aqui. Certo? Essa é a parábola de segurança. Então, achar ela, com base nessas ideias, já vai confirmar nossa resposta, já vai generalizar nosso resultado, ok? Então, nós podemos simplesmente derivar essa expressão. Como? Bem, nós precisamos acrescentar nessa expressão algum termo, tá? Que faça com que y me informe apenas, tá? Valores de altura máxima, né? E como é que eu posso fazer isso? Bem, eu sei que no ponto de altura máxima, a derivada, né? Ou melhor, somente a diferencial é zero. Ou seja, não há uma variação aqui, só depois, certo? Então, o que é o importante nós fazermos aqui? Derivarmos y, certo? Só que nós temos duas opções. Ou nós derivamos em x, ou nós derivamos em θ, certo? Só que, bem, eu não vou fazer a derivada em x. Por quê? Porque vai chegar numa solução que não é a solução dessa parábola, né? Vai chegar numa solução de um lançamento vertical qualquer. Então, vou direto, tá? Derivar em função de θ. Vou achar uma condição aqui para acrescentar nessa expressão, né? E é importante também que essa expressão tem que estar após esse incremento unicamente em função de θ. Então, na verdade, eu tenho que achar uma relação entre tangente de x, tangente de θ e x. E vai ser aqui que eu vou encontrar. Certo? Bem, indo para o próximo slide aqui, eu sei que y, então, só é x tangente de θ
menos g x quadrado sobre 2v0 ao quadrado secante ao quadrado de θ. Eu vou derivar y em função de θ. Então, o que eu vou ter aqui? E veja que eu estou usando o símbolo del, ou seja, uma derivada parcial. Importante, né? Não tem como fazer uma derivada total aqui. Então, vai ser a derivada parcial de x tangente de θ em função de θ, menos derivada parcial em função de θ de gx quadrado 2v0 quadrado secante de θ. E o importante é que como eu quero uma situação onde a diferencial, né, a variação, delta, o dy, desculpa, é zero, essa derivada tem que ser zero naquele ponto, né? Para uma diferencial ser zero, todas as derivadas parciais, né, posso botar aqui um x, uma coordenada qualquer, tem que dar zero. Né? Por isso que eu posso usar o x ou o θ, mas o θ vai conseguir me dar a condição unicamente em função de x. Né? Então, bem, teremos isso. Claro, x aqui, g e v0 ao quadrado são constantes. Então, eu posso simplesmente derivar unicamente a tangente de θ e a secante quadrado de θ. Certo? Bem, fazendo este cálculo, colocar aqui ao lado, tangente, a derivada da tangente de θ em função de θ. Ok? Tem um valor tabelado, mas dá muito bem para se fazer através da regra da razão. Como? Considerando que tangente é seno sobre cosseno, né? Seno sobre cosseno, e deriva, então, utilizando a regra da razão. Vamos ter, então, isso aqui, 1 sobre cosseno ao quadrado, que é igual a secante ao quadrado. Certo? Agora, eu vou derivar, né, a secante, que está aqui. Derivei tangente, agora eu vou derivar a secante. Né? Secante ao quadrado. E, inclusive, observa o seguinte, que eu poderia dizer que essa secante é derivada dessa função, né? Eu poderia escrever até isso aqui em forma de uma equação diferencial, mas aí ia dar muito trabalho, não tenho por que fazer isso. Certo? Isso aqui dá para se pensar sobre que é a derivada do inverso do cosseno em função de θ, certo? Que daí tu pode usar a regra do produto, né? Que eu vou derivar 1 sobre cosseno, 1 sobre cosseno, certo? Aqui, claro, eu não vou fazer todo o passo a passo, mas vamos encontrar o seguinte resultado. 2 tangente de θ, certo? Secante ao quadrado de θ. Esse valor também tem tabelado, né? Mas aqui poderia ser feito o seguinte, poderia se pensar dessa forma, né? Eu transformei esse cosseno de θ em cosseno da menos 2 e tratei isso como uma regra da cadeia, né? Como du na menos 2 du vezes du de θ, com o u sendo o que? Cosseno de θ. Certo? Aqui vai dar um termo, aqui vai dar menos seno, aqui vai dar menos 2 cosseno ao menos 2 sobre cosseno ao cubo, né? Vou fazer aqui, menos 2 sobre cosseno ao cubo de θ, e aqui vai dar menos seno de θ. Aqui cancelo os sinais, certo? O que eu fiz? Um desses cossenos aqui, cosseno ao cubo, eu transformei em cosseno ao quadrado cosseno. Dividido pelo seno por cosseno é tangente, que daí é onde saiu isso aqui. 1 sobre cosseno ao quadrado é secante, certo? Então foi isso que eu fiz para chegar nesse resultado. O que eu vou fazer agora? Bem, vou colocar aqui na expressão. Então a minha derivada de y parcial em função de θ é o quê? X, a derivada da tangente, que é secante ao quadrado, menos. Aqui, então, eu vou fazer gx quadrado sobre 2v0 ao quadrado, derivada da secante, né? Isso aqui tudo é uma constante, porque eu estou derivando parcial em função de θ. Vai ser, cadê? Aqui, 2 tangente, né? 2
tangente de θ secante ao quadrado de θ. Podendo eliminar esse 2 e esse 2 aqui, né? Posso até reescrever isso, deixa eu voltar tudo, vamos ver se volta. Gx ao quadrado sobre V0 ao quadrado, tangente de θ secante, secante ao quadrado de θ. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Veja que temos x e secante, eu botei um seno aqui sem querer, secante ao quadrado nos dois termos, podendo eliminar eles, né? Pois esse lado é zero. Daqui a gente vai chegar aqui a tangente de θ, ok? Ele tem que ser igual a V0 ao quadrado sobre Gx, né? Eu vou cancelar aqui, corta, corta, corta. Então, isso aqui vai sobrar, vai dar 1. 1 menos isso aqui tem que ser 0, né? Isola a tangente de θ, chega nessa expressão. Tangente de θ tem que ter este valor, ok? E o que eu vou fazer com isso agora? Bem, vou ter que abrir um outro slide aqui. Bem, apagado aqui, tá? Eu só deixei a expressão, certo? A condição ali do dx ser zero, para lembrar. E aqui o que nós encontramos, ok? Bem, o que iremos fazer? Temos x tangente de θ menos g de x ao quadrado sobre 2v0 ao quadrado, tá? E a secante ao quadrado, eu vou usar a propriedade trigonométrica, essa aqui, ok? 1 mais tangente ao quadrado, que eu havia mostrado. Porque agora o que eu tenho? Ó? Eu tenho x, nos dois termos aqui, e o único termo em função de θ é o próprio tangente de θ, que a gente já viu que pode ser em função de x para situações de dy zero, ou seja, variações nulas, que são os pontos o quê? De altura máxima. Então, eu estou dando a condição de altura máxima para essa expressão aqui, porque daí a gente vai ter uma expressão que vai dar só as alturas máximas. Logo, a parábola de segurança, né? Então, vou acrescentar esse termo aqui. Como é que vai ficar? Esse primeiro, ó, vai ter x, vai cortar com x, né? Porque vai ficar x, v0 ao quadrado sobre gx. Então, eu vou ter v0 ao quadrado sobre 2, não, sobre g. Tá? Menos. Vou ter este termo aqui sozinho, né? Vai ser, então, gx quadrado sobre 2v0 ao quadrado, que é o que multiplicou com 1. Menos este termo aqui, ó, tangente ao quadrado. Mas o que acontece? Se eu tiver tangente ao quadrado, ok? Eu vou ter o v0 na 4. Vai cortar com v0 ao quadrado, vai ter, então, v0 ao quadrado aqui. Eu vou ter g. Aqui eu vou ter g. Aqui eu vou ter g ao quadrado no denominador. Então, se eu cancelar, vai sobrar o quê? Vai sobrar simplesmente um g no denominador. Tá? Colocar aqui. O 2 continua 2. Posso deixar ele aqui. Certo? E, bem, vemos o quê? Que x quadrado tem aqui, só que tangente ao quadrado vai ter um x quadrado no denominador. Então, vou ter justamente apenas isso, né? Só reescrever aqui para ficar um pouquinho mais ajeitadinho. V0 ao quadrado sobre 2g, certo? Bem, lembrando que AM é o quê? É V0 ao quadrado sobre g. Então, eu posso escrever isso tudo dessa forma aqui, ó. AM menos x ao quadrado sobre 2am, certo? Porque, ó, V0 ao quadrado sobre g. Aqui eu tenho o inverso. Menos, aqui vai ser AM sobre 2. Veja que AM menos AM sobre 2, né? Vamos ter o quê? AM sobre 2 menos x quadrado sobre 2am. Como tem esse meio aqui, posso colocar em evidência, vai ficar dessa forma, ó. AM menos x quadrado sobre am. E olha só, encontramos a expressão da parábola de segurança, né, que vai ser o quê? Basicamente toda a região abarcada ali por todas as possíveis trajetórias, né? Só que, claro, neste ponto só vai ter uma única trajetória que passa por cada ponto dessa parábola. A gente nunca vai ter
duas trajetórias que consiga passar por este ponto da parábola, pois é uma expressão que envolve só alturas máximas, né? Claro, não é uma situação muito comum de pensar todo esse cálculo, e inclusive ó, podemos fazer o seguinte, ó. Por exemplo, quando x é zero, olha só, y de zero vai ser o quê? Aqui vai ser zero, então eu vou ter AM sobre 2. Lembrando que a altura máxima era o quê? V0 ao quadrado sobre 2G, que é igual a M sobre 2, certo? Agora, uma situação onde y é zero, né? Então, eu vou ter dizer que isso aqui é zero, ou seja, AM, né? Para aquilo ser zero, AM tem que ser igual a x quadrado sobre AM. Então, a gente tem que x quadrado é AM ao quadrado, em x só pode ser igual a mais ou menos AM, ou seja, os extremos da parábola. Então, condiz com a expressão de uma parábola. Claro, a gente poderia encontrar isso aqui tudo pensando já que o resultado vai sair uma parábola, né? Até porque a questão fala parábola de segurança. Então, já dá a entender que a função é uma parábola. Só que é importante a gente saber deduzir como se a gente não soubesse qual é a função que vai ser retornada, né? A gente chama de parábola porque foi encontrado que é uma parábola. Mas, sabendo disso, poderíamos ter feito, né, a função da parábola, a menos x0, x1, né, as raízes da expressão, sendo igual a y. As raízes seria AM menos AM, e daí depois encontrar aí o A para dar essa em função da altura máxima ali, certo? Mas bem, isso aí é uma outra maneira também que é até mais fácil, mas aí já é sabendo que tu vai achar uma parábola, ok? E bem, pessoal, a questão era essa. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas podem postar nos comentários aí. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.